Olá, bom dia, gente. Estamos de volta, né? Vocês tiveram uma folguinha aí, espero que tenham descansado bastante. Mas agora é hora da gente retornar aos estudos. Então, esse aí vai ser o nosso primeiro assunto para a próxima avaliação, ok? Espero que vocês gostem, né, desse novo assunto, que vai ser o capítulo 10, Diversidade e Discriminação Religiosa. Então, a gente vai falar sobre esse assunto porque quando teve início o cristianismo, lá no Império Romano, lá na Antiguidade, então o cristianismo foi muito discriminado, muito, né? Foi muito perseguido, pessoas foram mortas em nome da religião. Então, por causa disso, a gente vai estudar o que quer dizer diversidade e discriminação religiosa. Então, face ao complexo processo histórico de formação do povo brasileiro, é necessário atenção e esforços para alterar relações de poder que buscaram homogeneizar as diferentes, anulando suas diferenças. Isso ocorre muitas vezes no próprio contexto escolar por meio de práticas que inviabilizam, silenciam e discriminam diferentes identidades religiosas e não religiosas. Então, a gente está aqui, gente, está tentando para a diversidade religiosa na escola, né? Numa sala de aula tem pessoas que têm várias religiões diferentes. Então, cada povo, né, com a sua maneira de se comportar, e cabe a cada um de nós respeitar a religião do outro, né? Mesmo que você não goste, mesmo que você não seja adepto de determinada religião, mas você tem que respeitar. Na verdade, nós vivemos numa democracia em que as pessoas têm direitos iguais. Então, religião é uma coisa que não se discute, não se pode dizer que seja certa ou errada, cada um tem a sua religiosidade e cabe todo mundo respeitar, principalmente no ambiente escolar. Tem escolas agora, né, a maioria das escolas riscou a matéria que seria educação religiosa, justamente por causa disso. Porque às vezes o professor é de uma determinada religião e ele dava aula do seu modo, né, do modo da sua religiosidade, e isso às vezes afetava alguns alunos que eram de outra religião. Então, para evitar esse tipo de confronto, né, de divergência, então a educação religiosa foi tirada de algumas escolas. Então, a diversidade religiosa são muitas, né? Vocês sabem que existem muitas religiões, né, cada uma com a sua doutrina. Aí nós temos vários símbolos que representam várias religiões, mas, de acordo com a história, de acordo com os estudos, só existem 3 religiões principais. Judaísmo, que foi a primeira de todas, né, a primeira religião da história. O judaísmo, desde a época de Moisés, né, lá na antiguidade. O cristianismo, que saiu de dentro do judaísmo, né, e o islamismo, que foi a religião criada depois, que é a mesma religião muçulmana criada pelo profeta Maomé. O que é, afinal, religião? A religião é uma das formas de produção e espiritual cuja história não pode ser desvinculada do desenvolvimento econômico e social global da sociedade. Independente da origem, o termo é adotado para designar qualquer conjunto de crenças e valores que compõem a fé de determinada pessoa ou conjunto de pessoas. Cada religião inspira certas normas e motiva certas práticas. Então, como eu já disse, tanto na escola como em qualquer ambiente que vocês estejam, a gente tem sempre que respeitar a religiosidade dos outros, né, com as suas doutrinas. A minha religião prega isso. Você não pode dizer que está certo ou está errado, porque faz parte da doutrina daquela religião, né? Não quer dizer que você ache que esteja certo ou errado, mas você não pode discordar. Cada pessoa, né, tem a sua maneira de acreditar naquilo que acha que é melhor para a pessoa. Bom, como eu já disse, o judaísmo foi a primeira religião da história, né? Mesmo antes de Cristo nascer, já tinha essa religião, que foi a religião judaica,
que Jesus, quando nasceu, né, nasceu de dentro do judaísmo. Já existia, né, uma profecia, de acordo com a religião, que um dia nasceu o Messias, né, o prometido, aquela pessoa que ia livrar o pecado do mundo, e nasceu dentro do judaísmo. Só que Jesus, para eles, não é considerado esse Messias. Até hoje as pessoas judaicas estão esperando, né, a chegada do Messias, e por isso a religião deles não tem o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que conta a história de Jesus, não existe na Bíblia deles. Então, o judaísmo é uma religião monoteísta, que assente no Antigo Testamento. Como eu já disse, só existe o Antigo Testamento. O Novo, que conta a história de Jesus, para eles não tem significado nenhum. E seguida pelos judeus, que é a religião judaica. É um conjunto dos indivíduos que professam essa religião, civilização e cultura judaica. Dizemos que é monoteísta porque é uma religião que adora só um Deus, né? O Deus que a gente conhece é o mesmo adorado na religião judaica. Por isso dizemos que é monoteísta. Essa foi a primeira religião do passado que foi monoteísta. Todas as outras eram politeístas, como a gente já estudou, né? Como no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, né? E em própria Roma, a religião era politeísta, eles adoravam vários deuses. Então, do judaísmo nasceu, né, na antiguidade, e foi a primeira religião monoteísta da história. De acordo com a visão religiosa, o judaísmo é uma religião ordenada pelo Criador através de um pacto eterno com o patriarca Abraão e sua descendência. Já os estudiosos creem que o judaísmo seja fruto da fusão e evolução de mitologias e costumes tribais de regiões do Levante unificados posteriormente mediante a consciência de um nacionalismo judaico. O judaísmo se apoia em 3 pilares: na Torá, que é o livro sagrado, né, que tem só o Antigo Testamento, nas boas ações e na adoração. Por ser uma religião que supervaloriza a moralidade, grande parte de seus preceitos baseia-se na recomendação de costumes e comportamentos retos, ou seja, que para eles são corretos, né? Ninguém pode sair desses ensinamentos. Os símbolos do cristianismo, não é? São esses dois aí, os principais símbolos. Esse castiçal, né, com 7 braços, que simboliza o Estado de Israel e serve também para iluminar. E tem a estrela de Davi, de 6 pontas, feita com 2 triângulos equiláteros, que é o símbolo desde o século 17 depois de Cristo. Bom, como eu disse, o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. O cristianismo é marcado do ano 1, né, até o ano de hoje, porque o cristianismo mudou a história, mudou o calendário. Então, o calendário judaico é né, a gente já estudou isso lá no começo do ano, que os calendários não são os mesmos em todas as religiões, nem em todos os lugares. Então, o calendário judaico não mudou depois do nascimento de Cristo. O calendário cristão, que é esse que a gente usa, né, foi de Cristo para cá. Então, do ano 1 até o ano 2020, onde nós estamos, então é o tempo que foi criado o cristianismo. Cristianismo, religião ou doutrina cristã que propaga a fé em Jesus Cristo, na sua vida e nos seus ensinamentos como Filho de Deus. Doutrina cristã propagada e registrada no Evangelho, né, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, o livro sagrado dos cristãos é a Bíblia completa, com o Antigo e o Novo Testamento. No judaísmo é só o Antigo Testamento. No cristianismo são os dois, que conta antes de Cristo e depois de Cristo. O cristianismo surge na Palestina, região sob o domínio romano desde 64 a.C. Tem como origem a tradição judaica de crença na vinda do Messias, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma bênção para todos aqueles que acreditam nele. Então, essa é a origem do cristianismo.
Mas quem foi Jesus Cristo? Historicamente falando, viu, gente? Nós estamos estudando história e não religião. Então, Jesus Cristo nasceu em Belém, na província romana da Judeia, no tempo de Otávio Augusto. Foi o fundador de uma nova religião, o cristianismo. Jesus começou a pregar com 30 anos por toda a Judeia. Ele dirigiu a sua mensagem a toda a humanidade, o que não agradou aos judeus. Os judeus não o reconheceram como sendo o Messias, Salvador dos judeus, pois esperavam que sua mensagem se destinasse ao engrandecimento de Israel. Mas Jesus não fez isso, né? Jesus falava contra a escravidão, contra o domínio romano, contra a divisão de classes. Então isso não agradou aos judeus. A população brasileira é majoritariamente cristã. O cristianismo, gente, abrange todas as religiões que têm Cristo como figura principal. Então pode ser evangélico, católicos, né? Qualquer dessas religiões que tenha Cristo como figura principal é chamada de cristianismo. Então, 89% da população brasileira é cristão e católico, né? Por quê? Porque é uma herança da colonização portuguesa, né? Quando os portugueses vieram para cá, trouxeram os jesuítas e trouxeram também a religião católica, através do cristianismo. E aí se propagou aqui, né, no Brasil. Até um tempo era proibido, no reinado, era proibido que houvesse outra religião, que só existisse a religião católica, e por causa disso o Brasil se tornou um país altamente católico. A última religião, né, que é considerada também assim religião oficial, é o islamismo. O islamismo foi criado no ano 622 da era cristã, pelo profeta Maomé. Doutrina cujos preceitos se baseiam na fé islâmica, no islamismo, na religião que tem somente um Deus, Alá, fundado pelo profeta Maomé. O islamismo foi fundado por Maomé no ano 570 d.C. Maomé disse que teve uma visão do anjo Gabriel e que disse que existia só um Deus, que era Alá, que é o mesmo Deus que a gente adora, só que eles mudaram de nome, e que existia um profeta, só que era Mohammed, que recebeu o nome de Maomé. Então, Jesus não estava nessa religião, por isso essa também não é uma religião cristã, assim como o judaísmo. O islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé, como eu já disse, que tem preceitos também diferentes do cristianismo e que também é monoteísta, né? Porque existe apenas um Deus. O seu livro sagrado é o Alcorão, né? Que para a gente é a Bíblia, para eles é o Alcorão, que eles estudam todas as regras da religião nesse livro. É bem rígida, né? Bem mais rígida do que o cristianismo, mas as pessoas que fazem parte dela, né? Agora, gente, não vamos confundir. Nem todas as pessoas que são muçulmanas, que fazem parte da religião cristã, eles nem todos são terroristas, não, viu, gente? Existe uma denominação que são os radicais, que eles fazem tudo em nome de Alá. Inclusive, se tornam pessoas assim, que usam bombas, essas coisas, mas isso aí é só um pequeno grupo. Geralmente a religião islâmica prega também os preceitos do bem e do engrandecimento do espírito de acordo com as outras religiões. Bom, aí vocês estão vendo, já ouviram essa imagem em algum lugar, isso aí é uma pedra negra, né, que caiu, um meteorito. Eles achavam que era um pedaço do céu e que todos os anos as pessoas viajam até Meca, que é a cidade sagrada, né, para adorar essa pedra, e dizem eles que quando colocam a mão na pedra, todos os pecados estão apagados. Isso faz parte da doutrina deles. A nossa agenda, gente, é copiada, vocês vão copiar no caderno, essas questõezinhas aí, copia de caneta, responde de lápis. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula minha. Beijo grande e até a próxima.